dia, gente. Chegamos em mais um dia de propósito e até aqui o Senhor nos ajudou. Então hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 29. Então pega sua Bíblia e vamos para a leitura. Provérbios capítulo 29, verso 1 diz o seguinte: Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai. Mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios os apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos às mentiras, todos os seus ofícios são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma governa sua mãe. Quando os ímpios prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mina seu escravo desde jovem, no fim terá tristeza. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Esse foi Provérbios capítulo 29 e tantos ensinamentos, tantas coisas que em Provérbios ele volta a falar, né? Volta a nos orientar, volta a nos ensinar, volta a nos guiar. Eu quero comentar com vocês um versículo hoje, que é o versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Lembra que, acho que 2 dias, né, já que os provérbios vêm falando sobre você ser aquela pessoa que corrige, que fala a verdade em amor. E hoje está falando quem é corrigido, mas não se rende à correção, permanece com o coração endurecido, no final ele será destruído. Vê que interessante. A Bíblia de início fala assim, você que sabe a verdade, você corrige. Depois a Bíblia vai falar sobre o outro lado da história. Aquele que está sendo corrigido, mas não se rende à correção, permanece firme naquilo que se está se falando, ele vai ser destruído. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram um bambu? Quando vem um vento forte, ele vai, mas ele não quebra. Ele volta depois. Só que quando a pessoa é enrijecida naquilo que está sendo orientada, quando vem a ventania, ele quebra. Ele quebra e ele não volta. E eu trouxe esse exemplo para a gente deixar mais claro. Quando eu e você, vamos falar de nós hoje, certo? Se alguém nos orientar algo
e eu não dou ouvidos a isso, mas o meu coração se endurece, com o tempo eu vou ser destruído pelaquilo que eu resisti, pelaquilo que eu me opus, pelaquilo que eu fui contrário. Então, no dia de hoje, é interessante a gente pensar sobre isso. As pessoas que a gente deu algum conselho fecharam o coração. Infelizmente, não é algo que, você está declarando. Não. Aquela correção que a pessoa não aceitou, ela vai ser destruída por aquilo. Porque toda correção tem um intuito: livrar, salvar. Quando a gente resiste a isso, a gente vai pelo caminho de destruição. Então, que a gente possa hoje pensar sobre o nosso coração. Senhor, o Senhor tem me corrigido? E sabe o que é interessante? Uma das formas de Deus nos corrigir é através das Escrituras, mas Ele usa pessoas para isso. Pessoas às vezes vêm nos aconselhar, vêm falar conosco. Então, pense sobre isso. Deus não gera pessoas na nossa vida para nos corrigir por acaso. Não, é porque Deus está revelando o seu amor e a sua bondade sobre isso. Então, que no dia de hoje a gente possa ter os nossos corações abertos e entender também. E não ficar triste com alguém que a gente falou, com alguém que a gente corrigiu e a pessoa não se rendeu a esse conselho. Sabe, isso daí não é mais responsabilidade sua, é responsabilidade do outro. E é interessante você pensar sobre isso, porque às vezes você fica assim, poxa, eu falei para essa pessoa, orientei, mas essa pessoa não deu ouvidos. Senhor, será que eu sou culpado? Não, você fez o que você deveria fazer. Agora fique em paz, agora não é mais responsabilidade sua, é responsabilidade do outro. Claro, isso eu tô falando em alguns aspectos, né? Mas um exemplo, seu filho, você não vai desistir de corrigir ele enquanto ele é criança, adolescente, né? Enquanto ele é jovem. Quando ele for adulto, quando ele tiver a sua própria família, quando ele tiver suas responsabilidades, aí ele que vai ter que caminhar. Ele que você pode até aconselhar, mas daí, se ele faz escolhas diferentes, é responsabilidade dele, não mais sua. Então, outros versículos aqui que a gente poderia demandar tempo conversando, se atendo a eles, mas eu sei que o Espírito Santo já tem falado conosco e ele vai continuar falando ao teu coração. Mas pense sobre isso no dia de hoje. Pai, que eu não possa ser esse coração que se endurece ao que o Senhor tem falado comigo, para que eu não seja destruído por isso. Sabe, Deus não deseja destruição, Deus não deseja enfermidade e saiba que nenhuma destruição, nenhuma enfermidade foi Deus que enviou para a nossa vida, viu? Isso são consequências do pecado, são consequências de escolhas que são feitas no nosso dia a dia, na nossa vida, e que a gente precisa ter muita sabedoria em relação a isso, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, tá vendo? Se você não vem a Deus pelo amor, você vai vir pela dor. E sabe, isso não é bíblico, você nunca vai ver Deus atraindo ninguém pela dor. Pessoas se rendem a Deus realmente em momentos de dor, mas não porque foi Deus que gerou a dor para atrair aquela pessoa. Não, Deus é um Deus de amor e Ele não precisa de nenhuma ferramenta que causa dor e destruição para nos atrair a Ele, porque Ele é bom, Ele é bondoso. Então pense sobre isso. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que a gente possa entender e ouvir do Senhor. Pai, quais são as áreas da nossa vida que precisamos corrigir, alinhar, para que a gente não seja destruído por isso, Deus. Eu oro para que os nossos ouvidos sejam abertos, o nosso coração seja aberto para ouvir do Senhor, Pai. Eu oro, Deus, que no dia de hoje os meus irmãos possam ser guiados e direcionados pelo Senhor, que eles possam ser cheios do Espírito de Deus. O Espírito que nos guia, que nos orienta, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro, Deus, para que Tua palavra possa ser vivificada dentro do nosso coração. É assim que eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, hoje é domingo, assim como eu falei ontem, vá à sua igreja local receber uma palavra, estar em comunhão com seus irmãos e receber do Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer falar contigo na sua igreja local. Se você não tem uma igreja local, eu te aconselho, busque uma igreja local para que você possa estar firme no Senhor, sabe? Caminhar sozinho
não é uma opção. Fale aí comigo, caminhar sozinho não é uma opção. Então busque uma igreja local, porque na igreja local a gente ouve palavras de correção, a gente ouve palavras de direcionamento e o Senhor vai falando conosco. Amém? Se você chegou até aqui, eu estou muito feliz com isso. Não se esquece de curtir, de comentar e compartilha essa mensagem com mais alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que essa mensagem chegue às outras pessoas. Eu te espero amanhã e é o último dia do nosso propósito, desse desafio de 30 dias. E eu tô com muita expectativa para amanhã, porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Se você chegou até aqui, perseverou até o fim, eu creio que Deus tem recompensas para nós. Então eu te espero amanhã. Vamos ler amanhã Provérbios capítulo 30 e o 31, porque é o último dia do mês, mas eu creio que Deus vai falar coisas tremendas ao nosso coração. Que o Senhor te abençoe e um beijo bem grande e eu te espero amanhã.